Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar com vocês novamente aqui na TV Sim, o seu canal local. E hoje nós estamos iniciando quinta-feira legal, a quinta-feira do direito, a quinta-feira que a gente traz profissionais diversos para informar para vocês assuntos que vocês merecem, assuntos do dia a dia, aqueles assuntos que vocês precisam saber para ter uma vida melhor, para ter ciência dos seus direitos e seus deveres. E hoje, portanto, não vai ser diferente. Fique conosco, das 18 às 19 horas, eu tenho certeza que vai valer a pena. Começamos agora o Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, que está sendo transmitido simultaneamente, pessoal, ao vivo no YouTube e também na Rádio Sim 106.1. Esperamos que todos estejam bem, se cuidando, usando máscara, álcool em gel, saindo só quando necessário, porque nós estamos aqui na torcida e temos certeza que juntos nós vamos vencer. E para a gente começar o nosso programa, antes da gente falar o que nós vamos trabalhar hoje, os participantes do nosso programa, produção, vamos colocar aquela imagem, olha que bonito, a imagem aqui de cima da nossa TV, o trânsito, a BR, tranquilo, final de semana está chegando, que bacana, pessoal, se cuidem bem mesmo, saindo só quando necessário. É importante que logo, logo nós vamos estar juntos, abraçando. É isso que interessa, é isso que é importante. Bate-papo das 6 hoje nós vamos falar sobre educação. É isso aí, aquilo que transforma a vida das pessoas. Aquilo que faz com que a gente passe a ser, de fato e de direito, verdadeiros cidadãos. E é isso que nós estamos aqui hoje para falar sobre educação. Os desafios impostos na educação do ensino superior. É um tema bacana, é um tema significativo, sobretudo para Linhares, que tem faculdades privadas, faculdade pública, Instituto Federal. Então é um assunto que vale a pena a gente ficar ligado. E para falar, portanto, desses desafios da educação do ensino superior, nós temos aqui dois convidados, duas referências nesse tema. Produção, abre aí para a gente mostrar. Bacana, ótimo, que legal. E que legal também, estou muito feliz com o retorno do meu grande amigo, Dr. Tiago Pandini, que está ali na ponta esquerda dessa bancada. Logo, logo a gente vai chegar a ele. Nós estamos aqui com a professora doutora, diretora-geral do IFES Campos de Linhares, a professora doutora Sandra Bassani. Também nós estamos aqui, foca lá, produção, se você puder, Marcelo, obrigado. Nós estamos aqui também com o professor José Edson Moura, o nosso querido Edinho, bacana, coordenador do curso de Pedagogia, Publicidade, pós-graduação, EAD, da Faculdade Pitágoras aqui de Linhares. Começamos, portanto, bate-papo das 6, e eu começo aqui, do meu lado, Sandra Bassani. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, né, Sandra? Você já é de casa, já sabe o caminho, obrigado. Eu é que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado. Doutor Tiago, satisfação, tá tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. 100%, graças a Deus. Isso. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E é muito bacana poder voltar com um tema tão importante, né, que assim, afeta todos do mundo inteiro. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me recuperar, de estar 100% e poder voltar ao programa, que eu fico tão feliz de estar participando. Seja bem-vindo novamente, a sua presença aqui ela é imprescindível aqui para nós. Muito obrigado. Bom, vamos lá, Edinho. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite a todos, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite ao professor Bernardo, ao Tiago, à professora Sandra. E vamos juntos nesse desafio da pandemia e falar um pouco de educação hoje para todos. Bacana, Edinho, legal. Pessoal, esse é o nosso bate-papo, os desafios impostos no ensino superior. Primeiro bloco, nós vamos estar aqui com a doutora Sandra Bassani, que vai falar um pouquinho dessa educação do ensino superior a nível de público. Instituto Federal, Campos de Linhares. Sandra tem uma experiência a longo prazo na educação pública e eu já começo direto, Sandra, porque o programa é assim, é ao vivo, né, Thiago? É um bate-bola, informação para você que está aí de casa. Quando a gente fala do IFES, Sandra, a gente fala do Instituto Federal, a gente lembra muito de ensino técnico, né, ensino médio. Mas o IFES também tem uma bagagem muito forte nessa questão do ensino superior, não é verdade? Sim, esta lembrança, esta referência ao ensino técnico se deve ao fato de que durante muitos anos, muitas décadas, o IFES foi a Escola Técnica Federal, com cursos de ensino médio técnico. De 2008 para cá, ele se transformou em um Instituto Federal e a partir daí passou a oferecer
cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e até doutorado. O IFES tem 22 campi no estado do Espírito Santo, oferece 100 cursos técnicos de nível médio, 60 cursos de graduação, 10 cursos de 11 de mestrado e mais de 30 de pós-graduação e um doutorado que estava previsto para começar este ano, mas, né, devido à pandemia, nós estamos aguardando. Ô, doutor Tiago, que coisa interessante esses dados da Sandra, né? Que bacana, é muito... E aí é importante trazer e levar ao conhecimento, porque até mesmo eu que estou aqui participando do programa, não tenho essa informação dessa abrangência enorme do IFES, e que é de suma importância para o nosso país, né? Ô Sandra, essa graduação especificamente, ela veio a partir de que ano nos institutos federais? A partir de 2008. 2008. Quando ele se transformou em Instituto Federal. Porque até então ele era escola técnica, mas entendi. o IFES tem uma história centenária. Ele tem 111 anos. Nossa. Então, o IFES começou como uma escola de artífice, como uma escola para marceneiros, para alfaiates, da época de 1909, quando ele foi fundado. Então, passou por muitas transformações. E o IFES não atua somente na educação presencial. Ele tem cursos à distância de graduação e de pós-graduação no modelo EAD mesmo, bem antes da pandemia. Então, hoje nós vivemos 2 momentos distintos. Nós estamos com aulas não presenciais para os cursos técnicos e também de graduação, em um modelo que não é especificamente o EAD, como nós conhecemos, e tem os cursos cuja natureza já é de um curso à distância. Nós temos um curso de letras, português à distância, ele é dado, inclusive, aqui pelo polo da UAB, e tem outros cursos de pós-graduação. Atualmente, nós estamos com um curso de práticas pedagógicas, então, o IFES atua tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. E, não poderia deixar de registrar, é o único curso do Brasil à distância com a nota máxima do MEC. Nossa, 5. Que maravilha. Eu acho assim, pessoal, educação é muito bacana, né? A gente é da área de educação, então é bom ouvirmos. E isso é uma prova para a gente sempre falar que educação pública, sendo gerida com profissionais competentes, realmente, né, Sandra, surte efeito. E essa história que você falou do IFES é uma prova disso, né? E também, assim, nós temos toda uma estrutura legislativa também, que, por exemplo, não é permitido fazer um concurso público para quem não seja formado, quem não seja habilitado. A gente vê que em outras esferas, quando há uma falta desse profissional, é possível contratar quem ainda não se formou, quem está em via de se formar, mas no Instituto Federal isso não é possível. Então, ou seja, todos os profissionais têm que estar já formados e na prova de ingresso há uma classificação com uma pontuação diferenciada para quem é mestre e doutor. Então, muitas vezes, os profissionais já ingressam na instituição sendo mestres e doutores. Entendi. Foi o que aconteceu comigo, quando eu ingressei há 10 anos, eu já era mestre e doutora. Entendi. Mas o Instituto proporciona também a formação pós-ingresso. Nós temos muitos colegas que entraram com a pós-graduação e depois tiraram uma licença remunerada para fazer mestrado e fazer doutorado. Vai se aperfeiçoando cada vez mais. Mas, assim, está explicado por que o IFES ficou em primeiro lugar no EAD, porque preza pela eficiência. Exato. Então, você não deixa a qualidade cair do ensino, consequentemente, você só vai alavancando aquela instituição. E estimula, né, Sandra? Estimula o professor a buscar, né? Estimula o professor, é um professor pesquisador. Sim. E, inclusive, inclui os alunos nessa pesquisa. Importante. Nós temos vários projetos desenvolvidos, aprovados pela CAPES, financiados, inclusive, alunos bolsistas, enfim, e o IFES tem uma condição sui generis, que é você ter um aluno do ensino médio, um aluno de 14, 15 anos,
tendo como professor mestres e doutores. Quer dizer, o que isso geralmente só acontece na universidade. Verdade. E em muitas nem acontece, né? Bem pontuado, Então, Sandra. realmente a Legal. carga de conhecimento é muito grande, né? Que pode Exato. ser repassada para os alunos. Isso é interessante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos cursos de graduação e quais são eles aqui no campus de Linhares? Até para o Então, pessoal que queira procurar saber, né? o campus de Linhares, ele é um campus novo. Ele tem 10, 11 anos, o campus. E nós temos o curso de Engenharia de Controle e Automação. E estamos planejando mais um curso superior, que pode ser na área de administração. Mas o IFES, como uma rede, ele tem cursos das mais diversas áreas, desde automação, a zootecnia, a biomedicina, então, engenharia química. Então, como eu disse, são mais de 60 cursos. É difícil o aluno escolher. Exato. E está tão próximo de Linhares, porque você anda poucos quilômetros, você está no IFES de Aracruz. Anda 100 e poucos quilômetros, está no IFES de São Mateus. Então, quem não quer fazer engenharia de automação aqui, pode fazer engenharia mecânica em São Mateus, ou pode fazer engenharia química em Aracruz. Exato. Então, o nosso estado, ele é um estado pequeno e muito bem estruturado em relação aos institutos federais. Aqui, doutor Tiago, eu vou fazer uma pergunta para a professora Sandra. Você vai ver que interessante. A Sandra tem propriedade para falar e a gente precisa mencionar isso. Além de toda essa estrutura, né, Sandra, e que você pontuou uma de tantas outras, que é estimular na capacitação dos professores, vocês também têm uma preocupação muito grande para aqueles alunos especiais, né? Aqueles alunos portadores de necessidades especiais. Vocês têm vários núcleos ali dentro para dar assistência a esse tipo de alunos, não é isso? Sim, nós temos a lei de cotas que proporciona a entrada de 50% de alunos da escola pública. Então, por lei, nós temos que ter uma entrada de 50% de alunos de escola pública e essas vagas, elas são divididas em cotas. Cota para deficiente, cota racial, enfim, cota para baixa renda. Perfeito. Então, nós temos muitos alunos que são, inclusive, beneficiários do Bolsa Família, enfim. E quando eles chegam no IFES, eles podem pleitear a assistência estudantil, que é uma ajuda financeira para transporte, alimentação, material didático, que não seja livro, né? O material didático comum, caderno, caneta, lápis, borracha. O aluno que não tem condições, nós compramos e entregamos esse material para o aluno. E até mesmo o aluguel, nós pagamos uma parte do aluguel. Por exemplo, um aluno que mora no interior do município e não tem uma casa aqui para morar, quer alugar uma casa. Então, nós pagamos uma parte dessa despesa para o aluno. O aluno não tem dinheiro para comprar uniforme, nós compramos o uniforme. E tem também os nossos alunos com necessidades específicas, alunos surdos, que têm o tradutor de Libras, alunos com baixa visão. E, assim, há todo um leque de possibilidades, alunos autistas, que têm um atendimento especializado, com material adequado, adaptado para as necessidades, um acompanhamento de um profissional específico, especializado nessa área. Então, eu digo que hoje o IFES é muito inclusivo. Eu acho que os institutos federais são a instituição mais inclusiva do país. Porque a universidade também tem as suas cotas, tem a sua inclusão, mas ela não atende o ensino médio. E o IFES atende do médio ao doutorado e em todos os níveis. Nós temos a reserva de cotas também para as pessoas com necessidades específicas. Dá até vontade de estudar lá, né, doutor? Não, dá até vontade de ver uma vaga lá. Mas, assim, é interessante porque busca amparar em todos os sentidos, né? Você não para só ali na questão da cota. Entrou e aí... E dá o suporte, né? Porque a gente... Legal, né? Isso, eu acompanho, eu conheço pessoas que saíram daqui para estudar na Universidade Federal no estado de Minas Gerais. Chega lá, fica com um ano, tem que pagar aluguel, tem que pagar transporte, alimentação, longe dos pais, às vezes pessoas novas, e aí tem que voltar. Sim. Porque não tem agora, você já proporciona uma estrutura dessa, nem que seja o mínimo, às vezes você já
permite que o seu aluno possa continuar ali Sim. e consiga concluir o curso. Agora, só uma observação com essa questão das cotas, que uma decisão recente foi do STF, ele menciona que é constitucional as cotas, quando você não faz distinção e tudo, questão de afrodescendentes, ciência, mas quando você teve um estado que fez a cota para quem estudou em colégio público só daquele estado, e aí a lei passou a viger e tudo mais, e o STF diz que é inconstitucional. Aí você já não pode distinguir dessa maneira. Pode ser para quem estudou só em escola pública, mas aí não pode distinguir entre os brasileiros, tem que ser do país todo. Sim. É Tem essa situação. isso. Agora, o Tiago, até para a gente passar aqui para Sandra, porque a ideia é mostrar também como que o IFES está se portando nesse período de pandemia, né, Sandra? Vamos falar um pouquinho nisso aí. A gente estava brincando antes do programa entrar, que a Sandra, acho que por dia ela deve fazer umas 30, 40 reuniões, porque não é fácil, gente. Como é que tá aí, Sandra? Aí a gente fala, né, dos cursos de graduação, acho que a gente pode falar um pouquinho também do ensino técnico, né? Sim. Como é que vocês estão se lidando nesse momento aí, desse desafio da pandemia, né? Muitos dos nossos alunos do ensino médio, depois eles viram alunos da graduação, Bacana. porque gostam tanto da instituição que preferem não sair para outra instituição fora, né? Bom, é um desafio, porque da noite para o dia todo mundo teve que ficar em casa. Então, os alunos sentem muito mais, porque estavam acostumados com o convívio com os colegas, com os professores, com os servidores em geral, e de repente tiveram que ficar em casa. E como são adolescentes, na sua maioria, até mesmo os que estão na graduação, são jovens aí de 18, 20 anos, às vezes não tem aquela maturidade ainda para entender o momento, que de repente ficou todo mundo em casa, ficou todo mundo preso, o que nós vamos fazer agora? Bem, então, no início da pandemia, a gente não sabia quanto tempo nós teríamos que ficar nessa condição de isolamento. Então, num primeiro momento, nós dávamos uma certa assistência aos alunos, puxando uma conversa, enviando um texto, mas ainda não eram aulas mesmo que pudessem ser contabilizadas ou consideradas como aulas. Quando nós percebemos que esta situação ia demorar para mudar, então nós resolvemos, como um instituto, de uma forma geral, em rede, implementar as atividades não presenciais. Então, usamos hoje várias plataformas, a plataforma Moodle, o sistema acadêmico, também temos contato por meio de aplicativo, né, de conversa com os alunos, enfim. E os professores tiveram que adaptar as suas aulas. E é difícil, porque um conteúdo que, às vezes, o professor colocaria um tópico lá e ia discursar, ia Presencialmente, falar, discorrer sobre ele tem que escrever. E aí tem que buscar as palavras corretas, tem que buscar as palavras certas, na quantidade certa, para conduzir o raciocínio do aluno. E isso é muito difícil de fazer. Ô, Sandra, deixa eu só abrir um parênteses aqui na sua fala. Você falou que o IFES tem cursos presencial e o sistema EAD. Essa nova metodologia dos cursos presenciais em decorrência da pandemia é a mesma expertise que vocês utilizavam no não presencial? Não. É outra? Não é. É parecida. É um pouco híbrida. Nós usamos a mesma plataforma, que é a plataforma Moodle, que é uma plataforma universal, né, que possibilita você fazer os registros de entrega de materiais, de atividades, e tem um feedback dos alunos que também fica registrado. E essa plataforma muitas instituições estão usando também. Muitas. A Moodle, né? A Moodle é usada mundialmente. E o sistema EAD, como se constitui normalmente, ele é diferente, assim, porque o aluno faz todo o contato com o professor pelo Moodle. E os professores usam recursos específicos. Nas aulas não presenciais, que nós estamos chamando assim para essa época excepcional da pandemia, o contato com o aluno é um pouco mais livre. Ele passa pelo Moodle, mas o professor mesmo grava uma aula e manda, ou ele
indica um link fora da plataforma, ou mesmo ele acha uma aula legal, uma videoaula, e coloca ali para o aluno, ou mesmo um texto, enfim, não tem aquela rigidez de um curso na modalidade EAD, né? Rigidez não, mas qualidade sim, a gente procura manter. Perfeito. Pela sua experiência nessa área educacional, esse período de pandemia, né, doutor Tiago, a gente vê também que houve, pelo que você falou, uma flexibilização, né? Essa flexibilização, ela é necessária ao seu entender neste momento, né? Ela é necessária porque os nossos alunos, eles têm condições de acesso diferentes. Bacana, isso aí. Alguns têm uma internet muito boa em casa, tem computador, tem notebook, e outros não. Alguns alunos têm só o celular. Então, se nós tivermos se nós tivermos só uma plataforma de uso muito rígida, que precisa consumir muitos dados, aquele aluno pode ficar prejudicado. Então, nós abrimos vários canais para atender as necessidades diferentes, né? Entendi. E aqueles alunos que não têm acesso nenhum, que moram no interior, ou que realmente a família não tem condições de ter a internet, nós estamos fazendo o auxílio digital, que é o pagamento de um pacote de dados no valor de até R$100 para o aluno. E quando o aluno mora no interior, é possível também a gente pagar a instalação do equipamento. E nós também estamos agora viabilizando a disponibilidade do equipamento, tablet e computador na casa do aluno, porque às vezes só o pacote não resolve, porque o aluno não tem o equipamento, né? Interessante, né, doutor Tiago? Você iria falar alguma situação, né? Interessante, assim, eu abordar justamente nesse assunto, em relação ao quê? Nós tivemos 190 países parados, né, com a pandemia, parados, 1,5 bilhão de crianças e adolescentes excluídos da escola em razão da pandemia. E assim, muitos, quando tiveram oportunidade de um estudo à distância, ou ED, ou online, que seja, não tinham um espaço específico, não tinha internet, mas aí já ajuda o IFES dando esse suporte. Mas a gente sabe que é uma realidade de poucos lugares. E aí a pergunta seria um pouco nesse sentido, até mesmo questão de opinião pessoal sua. Você acha que o abismo educacional entre os ricos e os pobres o abismo aumentou muito e ainda vai aumentar mais ainda, razão de que a gente permaneça na mesma situação até o presente momento? Então, essa pandemia trouxe à tona uma realidade que a gente sabia que ela existia, mas ela estava um pouco mascarada, que é a falta de acesso à tecnologia em pleno século XXI. Isso é inadmissível, né? Poucos tendo acesso. Poucos tendo acesso, alguns têm acesso, mas não têm o acesso ideal. Então, essa pandemia nos mostrou que tem muita gente precisando, e não é só de auxílio digital, é auxílio de todo jeito, né, de toda maneira. Às vezes, o aluno mora com uma família grande em um único espaço, né? Às vezes o aluno mora em 6, 7 pessoas em um cômodo. Não tem uma mesa, uma cadeira direito para fazer suas atividades, e isso tem realmente mexido até com o emocional da gente, né? Despertado para isso. Agora, o lado positivo de a gente estar colocando esse aluno em contato com esse mundo digital é que, além do conhecimento que ele vai ter, muitos pela primeira vez, ele vai talvez se despertar para mudar de condição. Não, eu não quero mais permanecer assim, então eu quero estudar, eu quero vencer na vida, eu quero ser um bom profissional, eu quero melhorar minha condição financeira e acadêmica, e eu vou atrás. Porque muita gente que nunca experimentou o outro lado, quem nunca foi içado do seu lugar, pode nunca despertar que existe um lugar melhor. Então, eu tenho esperança de que, se a gente puder considerar que exista algo de bom nisso tudo,
Que seja isso, que seja o tirar as pessoas de uma condição ruim e pelo menos dar o mínimo de condições de esperança para que ela queira sair. O Dr. Thiago levantou uma situação boa, você respondeu brilhantemente, que a gente fala muito desses desafios, dessas dificuldades da pandemia, mas também ela desperta oportunidades e coisas positivas. Nessa linha também, professora Sandra, você acha que esse uso da tecnologia, ele é um legado que a pandemia vai passar. Vai passar. Mas é um legado que ele vai deixar para nós, principalmente para os jovens, não é isso? Quer dizer, acabou a pandemia, mas aquele uso da tecnologia vai continuar. Cada vez maior, sem dúvida, né? Não é isso? Então, Sandra? Do ponto de vista educacional, né? Eu tenho 2 pontos sobre isso para refletir. O primeiro é que nem sempre você saber usar o celular te dá credencial para você realmente usar a tecnologia para você estudar e aprender. Porque muitos dos nossos alunos que têm uma desenvoltura com os recursos tecnológicos, quando se depararam com uma plataforma Moodle, que não é intuitiva, que você tem que ficar navegando e observando, isso aqui é para quê? Onde eu vou agora? Onde está minha atividade? Cadê meu exercício? Eles entraram em desespero, alguns. Eu não sei mexer nisso. Então, muitos que acharam que tinham já um conhecimento, entre aspas, tecnológico, viram que não é bem assim. Que esse conhecimento da tecnologia não se resume só à plataforma, né, a aplicativo de conversa, ou mesmo você mandar um áudio. Então, talvez serviu para despertar que você precisa buscar mais conhecimento. E em relação aos professores, eu digo que as aulas nunca mais serão as mesmas. Nunca mais, porque muitos professores davam e dão excelentes aulas apenas com pincel e quadro, né? E falando, e empolgam o aluno, enfim. Mas imagina isso e mais todo o acesso à tecnologia que o aluno tem agora, com aulas em outras plataformas, o mesmo assunto sendo discutido por outros professores, com uma nova metodologia, acesso a vídeo, a simuladores, aula com música, né, aula pela TV, ou seja, é muito mais difícil agora um professor querer prender a atenção do aluno de uma forma tradicional do que antes. É verdade. Inclusive, Bernardo, no retorno às aulas presenciais, que ainda está um pouco distante, nós vamos ter que adotar o sistema híbrido, porque não vai dar mais para fazer só a retomada presencial e o professor esquecer as aulas virtuais e se dedicar só a falar ali com o aluno. Professora Sandra, eu fico aqui, e como a gente é da área de educação, professor Thiago, Edinho, dá vontade tanto da gente explorar esse assunto, que tem tanta coisa, mas eu vou até te pedir desculpas que a produção falou, Bernardo, ela fez até assim para mim, assim, ó, que se não parar agora, porque o troço anda. Professora Sandra vai ficar aqui com a gente um pouquinho, vai acompanhar o Edinho aí no segundo e no terceiro bloco, tá? Pessoal, brigadão, tá vendo quanta coisa legal? É importante a gente ver, chama a sua família, vem pra sala, o vizinho, o WhatsApp, é aqui, somente no programa Bate-Papo das 6. Espera um pouquinho, vamos pro segundo bloco para falar mais de educação do ensino superior e agora vamos falar um pouquinho da rede privada. Até logo. Voltamos com o segundo bloco, que é o Bate-Papo das 6. Lembrando que também estamos na Rádio Sim FM 106.1, no YouTube. E hoje o programa é voltado ao ensino superior e seus desafios na pandemia. Né? No primeiro programa estava a doutora Sandra, ela mencionou em relação ao IFES, né, que é um órgão público. Agora, no segundo e terceiro bloco, estará com a gente o Edson, o Edinho, né, Edinho? Que aí vai falar sobre o ensino privado. Principalmente que Linhares, já que é coordenador do Pitágoras, vai poder falar com propriedade como é que está sendo essa pandemia nas faculdades privadas, em específico aqui em Linhares, no Pitágoras.
Porque o que a gente percebe são muitas pessoas que vêm questionando, abordam um tema, abordam o outro, e às vezes a gente precisa de uma pessoa qualificada para vir informar e esclarecer todos esses pontos. Ei, Thiago, antes do Edinho falar, só falar aqui para a gente até olhar, porque o bate-papo da 6, você até falou isso, ele é tão bom que às vezes a gente acaba perdendo tempo. Então, o Edinho também, olha aí, que senão a gente vai perder tempo também, né? Edinho, vamos lá, meu querido. Vamos ganhar tempo. Ganhar tempo. Vamos ganhar tempo. Vamos lá. Quais estão sendo as maiores dificuldades ou desafios das faculdades privadas a partir do momento que todos tiveram que ficar reclusos em suas casas? As instituições privadas, como elas dependem da mensalidade do aluno para poder se sustentar, elas tiveram que também se reformular com essa pandemia. E aí algumas das dificuldades que nós temos são a questão financeira, porque muitos alunos eles perderam seus empregos ou alguém da sua família perdeu o emprego e eles agora precisam, né, ajudar financeiramente. Então, nós tivemos uma grande perda financeira nessa arrecadação das faculdades e, inclusive, algumas faculdades tiveram até que fazer algumas demissões, né, devido a esse corte de custo. Os alunos, além dessa questão financeira, eles também estão sofrendo bastante em casa com a questão de famílias que têm casos de Covid, então nós acompanhamos bastante. Alunos que tiveram seu desempenho acadêmico muito prejudicado, porque na família tem alguém contaminado, ou o próprio aluno se contaminou. Alunos que tiveram um abalo psicológico muito grande, ou pelo isolamento, ou pelo home office que ele está tendo que fazer. Então, essa pandemia ela trouxe uma estrutura bem diferente para a realidade das instituições privadas também. Essa questão que o Thiago levantou com você, Edinho, da inadimplência, ela é tanto no não pagamento das mensalidades, como também desistência, né? Sim. Alguns alunos também desistiram. Alguns alunos desistiram, sim. Muitos alunos desistiram e também a inadimplência aumentou bastante? Não tenho dados exatos para falar se foi bastante, mas que nós tivemos uma inadimplência maior, sim. Devido à realidade financeira dos alunos. Que abalou todo mundo. Abalou todo mundo. Não teve como, e pegou todo mundo de surpresa, muito. Né? Vamos dizer assim, né? E aqui em Ares teve demissão de funcionários em razão da... Alguns sim. Alguns sim. É uma triste realidade, né? É aquela máxima que a gente tem que trabalhar com a questão da pandemia. Não vai ficar bom para ninguém. E nós temos que trabalhar para ficar menos ruim para todo mundo. E nesse sentido de trabalhar, como é que a rede privada ela está lidando com esse ensino à distância, né? Edinho, vamos lá, é um ensino à distância ou um ensino remoto, como você coordena esses cursos de EAD? Então, aqueles cursos presenciais de graduação que estão nessa modalidade agora por força da pandemia, isso é uma educação à distância, é um ensino remoto? Qual é o termo correto nesse sentido aí? Quando você fala do EAD, você não tem uma única modalidade, Bernardo. Desde 1904, nós temos no Brasil o ensino à distância. O curso de tatilografia foi o primeiro curso instituído no Brasil, em 1904, já na modalidade EAD, o telecurso, né? Muitas pessoas até estudaram. Então, hoje, você tem nessa modalidade cursos que são 100% online e você tem cursos híbridos, como a professora Sandra falou. Nós temos cursos agronomia, nutrição, enfim, engenharias, que o aluno ele faz parte online, parte EAD e parte na própria faculdade presencial. Perfeito. Agora está tudo em casa. Agora está tudo em casa. Nenhuma atividade prática está sendo desenvolvida na instituição. Hoje nós estamos com as modalidades 100% online. E foi complicado para a faculdade adotar esse sistema ou foi muito mais fácil, já que ela já trabalhava com semipresencial? Então, para a faculdade Pitágoras não foi complicado, porque dentro do Grupo Croton nós também temos a bandeira da Unopar, que já é uma universidade voltada para isso. Vocês têm já uma expertise também, né, Isso. E a faculdade, os alunos, eles têm acesso a uma plataforma, que é o AVA, que é o KLS 2.0, onde já tinha esse acompanhamento do EAD para o aluno. A única coisa que teve que mudar na estrutura da faculdade com essa pandemia são as lives que os professores eles estão tendo que fazer. A presencialidade, né, a parte dele por live. Essa live que você fala é
para o pessoal entender. É a aula que o professor daria presencialmente, ele está dando agora em forma de live, seria Em isso? forma de live. Utilizando a plataforma AVA. Isso. E aí, Bernardo, nós como professores, nós temos que tomar um cuidado com isso, porque o professor ele teve que se reinventar, claro. Isso aí. Os professores eles tiveram que pegar aqueles planejamentos fixos e se reinventar, porque agora, né, o desafio é outro, a realidade é outra. Só que nós não podemos pegar aquela meritocracia de pegar um professor que é showman e querer que isso passe a ser padrão para todos. Cada professor tem sua peculiaridade. A Sandra comentou uma coisa interessante sobre isso. É, né, porque a gente está, enquanto coordenação, né, a gente observa que tem exigências para certos professores que façam show-aulas. Nem todo mundo consegue. Então, nós estamos tendo que trabalhar com o aluno isso. Não é todo professor que, didaticamente, ele tem o domínio de tecnologias para fazer show-aulas por live. E aí é interessante, né, doutor Tiago, que a gente fala muito da questão psicológica dos alunos, que é importante mesmo, mas também, Edinho, enquanto coordenador, você coordena um grande número de professores. Como é que está esse psicológico também de alguns professores? Que tem que ser olhado também, Sim. né? Isso é muito sério, né? Muito sério. Porque o professor, além dele estar sendo cobrado pelo aluno por determinadas didáticas que o aluno pensa que o professor ele tem que ter, né? O professor também ele se preocupa com a questão da demissão, porque todo mundo aqui sabe que se reduzir o número de alunos, reduzir mensalidade, fecha-se turmas, né? É um processo natural. Então, para o professor não está fácil. E aqui, diferentemente do primeiro bloco, por se tratar de uma universidade privada, para você demitir é muito mais fácil. É muito mais fácil. Muito fácil. Basta querer, não precisa de um processo administrativo. Não precisa de um processo administrativo. E a questão da aderência ao estudo à distância dos professores e também dos alunos. Você tem ouvido muita reclamação ou você está achando que está sendo positivo? Para os alunos que têm uma estruturação, e quando eu digo estrutura, como a professora Sandra falou, é tanto uma estrutura física, internet, computador, como uma estrutura já acadêmica. O aluno que ele é estruturado a isso, até a autonomia educacional, a aderência está sendo ótima. Tem a disciplina também. A disciplina. Só que nós temos alguns alunos que não têm esse perfil. Nós temos alunos no interior que eles não possuem internet, nós temos alunos que não têm computador em casa. Então... E nesse caso, como é que vocês fazem? Como é que eles vão ter acesso a esse material do professor, já que eles não têm internet? Diferente da realidade do Instituto Federal, a orientação nossa é que o aluno ele vai ter que procurar um vizinho, vai ter que procurar um amigo, porque a gente não tem essa estrutura montada para dar esse subsídio para o aluno. São realidades diferentes. São realidades que também diferentes. a gente tem que compreender também, não, né, tem que Thiago? compreender, porque assim, é aquilo ali. Todo mundo vai perder, não tem jeito. E você tem que mitigar, né, a perda, para não ser tão grande para ninguém. Mas assim, Edinho, e aquele aluno, ele contratou presencialmente, que esse é o caso que a gente está até falando aqui, dessas dificuldades, não tem estrutura para um ensino à distância, acontece. Sim. E como a professora Sandra falou no primeiro bloco, é muito mais comum do que a gente imagina, né? A realidade aqui do país é essa, não tem para onde correr. E aí ele não quer fazer à distância, ele não tem condições. Lá, vocês estão proporcionando alguma alternativa? Olha, então você não paga mensalidade por agora, quando retornar você volta a estudar e paga, ou você paga, depois a gente vai abater ali na frente, ou ele tem que aderir, ele não tem para onde correr. Como eu falei, né, numa frase que a gente trabalha muito, que não vai ficar bom para ninguém. Então, a gente tem que trabalhar para ficar menos pior para todo mundo. Então, baseando nisso, o que a instituição ela prima? Essas aulas por live elas são gravadas e são disponibilizadas no portal para o aluno. Hoje eu não conseguia ir no meu vizinho acessar a internet, eu perdi a aula. Então eu consigo assistir essa aula amanhã? Consigo, semana que vem. Essa aula vai ficar lá para ele. Sobre a questão de mensalidades, o aluno ele tem a opção de enviar uma solicitação para a companhia e a companhia avalia, caso a caso, sim, se pode fazer alguma, né? Alguma concessão né? Ao aluno. Isso gera, né, Edinho e doutor Tiago, até uma reflexão para a gente fazer. A gente sabe que tem algumas universidades federais que não estão fazendo nada, né? Por exemplo, se não está, parou tudo. Até porque a burocracia às vezes não é fácil, né? Então impede e esbarra em uma série de situações. Então a gente vê o seguinte, como o Edinho falou, não tá bom para ninguém, mas o que está sendo feito, a gente tem que ter também aquele sentimento de empatia, né? A gente tem que entender o que o professor está se esforçando, a gente tem que entender o que a faculdade pode fazer, porque aí vem aquela pergunta, será que é melhor
parar aquele semestre, o aluno perder, aí eu faço essa reflexão para vocês. Ele perde aquele semestre ou vamos seguir da forma com que a instituição está te estruturando e te oferecendo a fazer? O que você acha sobre isso aí, Edinho? Hoje, com a questão do Covid, nós temos que entender que é o coletivo e não o individual. E quando nós falamos no coletivo, quem delibera é o governo. Então, nós estamos seguindo as deliberações, né, as leis do governo. Então, o governador, por exemplo, ele decretou que não pode ter aula. Então, aí você se depara com alunos que eles questionam, mas eu quero, o individual agora não está em questão mais. Agora é o coletivo. É um legado também, né, Thiago, deixado, né, nesse período. Não, e assim, você tem que prezar, né, pelo bem-estar, o lazer e o estudo. O estudo também não pode parar. Por mais que tenha, eu estou falando e estou fazendo questionamento, mas assim, o estudo de fato, eu acho que é uma opção muito boa essa. Você dá aula, a pessoa não tem acesso à internet, mas ela fica disponibilizada no portal. Isso. Então assim, tenta pegar um dia na semana, vai na casa de alguém, tenta compartilhar a internet, mas pelo menos precisa ter acesso de uma vez só. É a melhor forma? Hoje não tem outra opção, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem suas peculiaridades. E aí, aquela pessoa, pelo menos imagino eu, tá, Edil, que vocês devam fazer isso, e as demais entidades particulares também, que não tenham condições mesmo, faz um formulário, né? Preenche, manda para a faculdade, fala que não tem jeito, você mora num local distante, as pessoas que residem... Sim. Então, acho que assim, é um caminho, né? O Edinho, é um processo de construção, né? Quer dizer, a gente vê essa pandemia, quer dizer, trocamos os 4 pneus do carro em movimento, né? Então é um processo de construção que eu tenho certeza que as faculdades elas estão trabalhando constantemente para melhoria. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, como é que está essa visão para o segundo semestre? Vocês estão reunindo, pensando alguma coisa? Sim, há constantes reuniões também. E, como eu falei, a gente está esperando a liberação do governo. Enquanto o governo não autorizar a volta às aulas, a gente só se programa. A companhia está se programando para voltar no segundo semestre com as aulas presenciais. Já tem essa discussão. Já tem a discussão, sim, para voltar. Só que aí depende da autorização do governo. Entendi. Vamos segurar só um pouquinho para a gente ir para o terceiro bloco, que o segundo agora acabou, igual o primeiro, né? Quando o bate-papo é bom. Quando o bate-papo é bom, você não quer que acabe nunca. A coisa então flui. Segura aí, que o programa está muito bom e a gente volta já já. Voltamos ao terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6. O nosso assunto é desafios impostos no ensino superior. Você que está com a gente aí desde o início, você acompanhou o primeiro bloco com a professora doutora Sandra Bassani, diretora-geral do IFES Campos de Linhares, falou de todo o histórico do IFES, o que ele está fazendo nesse momento, as ações. Segundo bloco, nós estreamos aqui com o Edinho para falar um pouquinho também desses desafios da pandemia no ensino superior, na rede privada, uma vez que ele tem essa experiência e trabalha há anos numa faculdade privada aqui de Linhares, a Faculdade Pitágoras. E nós estamos nesse bate-papo. E tem muita coisa bacana, né, doutor Thiago, para a gente explorar aqui, aproveitar o Edinho nesse bloco. Esses minutos finais, Esses minutos finais, e a gente fica de olho no relógio, Isso. porque o bate-papo é bom mesmo, viu, gente? É bom mesmo. Edinho, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que a gente está falando de metodologia, de aplicativo, de professor com live, aluno, enfim. A gente sabe que os cursos de graduação também têm os estágios. O estágio, por exemplo, de pedagogia. Né? Um aluno vai na escola, faz o estágio, as escolas estão fechadas. O estágio de direito, o aluno vai no fórum, defensoria pública, escritório de advocacia, está essa realidade que todo mundo conhece. Como que está sendo feito, trabalhado o estágio dos alunos nesse momento de pandemia, Dinho? Existe uma portaria do Ministério da Educação que alguns estágios, principalmente os de licenciatura, eles foram autorizados a serem feitos à distância. Com acompanhamento de tutores. Então, o curso de pedagogia, por exemplo, eles estão fazendo os estágios com acompanhamento de tutor online. Cursos específicos, por exemplo, cursos da saúde, não foram autorizados estágios online. Em alguns curso por curso, né? Cada curso tem sua portaria. Né? Isso, mas alguns cursos sim dá para fazer o estágio online. E deixa eu te perguntar, por exemplo, esses cursos que não foi autorizado de saúde. Mas o estágio está na grade curricular do aluno, então ele precisa cumprir aquela carga horária.
E aí, então, aprova-se todo mundo? Não, esse Como é que fica como pa- pendência acadêmica e o aluno ele vai ter que cumprir esse Certo. estágio futuramente. Que é o Me- correto, né, Thiago? O que que você acha? Medicina, É, enfermagem. Teve aqueles cursos que, como exceção, o governo autorizou se formar um semestre a menos. Agora, os outros não. Você vai ter que ficar com a pendência acadêmica e vai ficar lá. Isso é Mas questão- mas o semestre a menos foi para os cursos que, de É, fato, alguns específicos. e tinha uma demanda ali para a Muito. pandemia, né? Só que nós temos uma leva de cursos, pedagogia, por exemplo, como o professor Bernardo citou, que você tem os alunos no 8º período que só faltava o estágio para concluir. Entendi. Aí Isso. entramos na pandemia, o menino não vai se formar porque É. não consegue. Vai travar ainda mais a vai vida travar dele. ainda mais a vida Então, dele. na verdade, vocês estão analisando caso a caso. Não, na Assim, verdade, é curso por curso. Desculpa, curso por curso. Isso, dependendo da portaria de regulamentação dele. Entendi. E aí eu vim com uma outra pergunta também, Edinho, que é nesse sentido assim das particularidades de cada curso. Para você concluir um curso de graduação, você tem que fazer aquele perigoso, né, doutor Thiago? O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Aluno treme na frente lá de professor, Chora, fica nervoso, Chora, fala pra mãe, pai, que isso não vai dar certo. não vai. Que não- Então, e é uma atividade naturalmente presencial. E aí, como é que vai ser feito? Porque tem muitos alunos, tem muitas turmas que estão para formar agora em julho, não é isso? Sim. Como é que... Explica para nós. O TCC, mesmo antes da pandemia, ele já era na modalidade híbrida. Então, Ah, é? os alunos eles têm encontros com os professores semanais, presenciais, e eles têm o tutor online que orienta em casa o desenvolvimento do TCC. Então, o que ocorre agora com a pandemia? Manteve-se, só não está tendo esse encontro presencial com o professor, está sendo por live, mas o aluno está tendo o acompanhamento com o tutor, e quando ele termina o TCC, esse TCC está sendo apresentado. Nós usamos a plataforma Teams, aí os alunos bom. estão apresentando pelo Teams para o seu professor o TCC, Então não para ser mudou- validado. Não mudou muito, não. Não, mas já deixa bem menos nervoso, porque se apresentar pro seu professor e para uma plateia... Não tem a plateia. Não tem a plateia, que é a plateia que mata a gente. Mas pelo Teams tem cursos que eles até gostam, os alunos preferem ter plateia, porque você pode ter convidados. Entendi. Eu participei das defesas de alguns TCCs agora, semana retrasada, que tinha plateia. Tinha plateia, Mas aí a bacana. gente deixa a escolha do próprio aluno, né? E A aí- gente não Bacana, obriga. bacana. essa- Isso aí. E aí a gente fala de plateia, de TCC, final de curso, e aí a gente tem que falar também, porque é algo, vamos dizer assim, institucional e simbólico e esperado pelos alunos, que é a famosa colação de grau, né, Sandra? E colação de grau, né, bacana, cerimonial, auditório cheio, paraninfo, patrono, É o evento. acabou, né? Sai pro rock É o depois. evento. Como é que vai ser feito isso, As Edinho? colações agora elas são individuais Olha só. na sala da direção. É mesmo. Vai entrar aluno por aluno e não pode ser acompanhado por causa da pandemia para não ter aglomeração. É o aluno sozinho. Você sabe que eu vi uma reportagem de medicina, uma instituição particular, eles fizeram a colação no carro. Eu não sei se vocês viram, quer dizer, um estacionamento grande, fizeram toda uma estrutura. Drive formatura. Cada aluno dentro do seu carro, chegava o diretor, protegido, e entregava o diploma ali e tirava a foto. Quer dizer, perdeu esse glamour, Perdeu-se. né? Só que tem aluno que ele Que está coisa, optando por esperar para ver se vai ter a cerimônia. Então, qual foi a opção da faculdade? Foi enviado um termo para os alunos. Aí o aluno ele tem a opção de assinar o termo, tipo assim, não, eu vou fazer essa formatura sozinho, sem plateia. E tem aluno que está optando por não, que quer esperar para ver, Entendi. Agora, porque ele quer a cerimônia. Porque tem todo aquele O glamour da significado, cerimônia, né? a família, né? que é bacana. Eu, Isso. pessoalmente, talvez esperaria. É. Porque é legal, é um momento único, né? Talvez você É. nunca mais vai ter aquilo. Não, e outra, se você espera e vamos supor que até dezembro não regularize, você pode ir lá também solicitar, você não está perdendo. Então, Não talvez tem- compensa esperar. É só quem quer logo trabalhar para pegar o É. diploma, É. para adiantar a vida Não, dele. e o tanto que eu tô rezando pra Deus, essa pandemia vai passar logo. Deus me livre, ninguém aguenta mais não. Essa vacina chega. É. Mas eu preciso apertar aqui o Edinho, professor. Então vamos lá. O Edinho como coordenador do Pitágoras, tem muita gente querendo saber o seguinte, as mensalidades abaixaram ou não? Porque às vezes você... às vezes também, Ed, eu vou fazer um parênteses, tem uma falsa ilusão de que você vai para o EAD EAD. e que vai ficar mais em conta para a faculdade. Às vezes não, você contrata a plataforma, você faz diversos investimentos Tem um que no custo, final né, das Thiago? contas pode até inverter, ficar mais caro. mais caro. Então, se você for transparente ali com o aluno e demonstrar que ficou mais caro ou algo do tipo, talvez até mais fácil essa relação. Mas vamos tratar na atualidade. As mensalidades lá abaixaram, já que foi para o ensino à distância, o EAD?
Existe uma lei que foi aprovada, né, recentemente, da redução dos 30%, só que essa lei, para a faculdade, ainda está em análise para deliberação. Até porque é um grupo muito grande, né? Isso, é um grupo muito grande. Então, a decisão dela é nacional. Só para salientar que, se eu não tenho o número exato, mas a grosseira maioria dos alunos da instituição eles já tem desconto. Já tem, porque são as bolsas, são né, bolsas, né? então às vezes tem aluno que questiona, mas faculdade tal já deu um desconto. Só que aí, quando você analisa o desconto que ele recebeu agora com o que o meu aluno já paga, o meu aluno ainda está pagando menos. Entendi. Porque ele já tem uma bolsa. Entendi. Tem o boleto, todo aluno ele tem o boleto e lá já vem assim, desconto tal. Então, mas aí é como eu falei, é uma deliberação da instituição. Mas né? está em análise. Está em análise. Tá em análise. E essa análise aí é interessante, até para o pessoal entender, ela é uma análise que não pode ser feita exclusivamente pelo, por exemplo, a faculdade da unidade de Linhares, que é um grupo, não é um isso? grupo. Então, se toma uma decisão, é o grupo todo, ou seja, todas as Isso. instituições, é assim que funciona, até o pessoal entender, né? Sim, sim. Porque a Pitágoras ela é gerida pelo grupo Cogna. Certo. E pela Croton. Então você tem ali a Anhanguera, em São Paulo, você tem a Unopar, você tem a Pitágoras. Então é uma decisão... É bem complexa, né? Não é simples, não. Exatamente. De companhia, eu ia falar é complexo porque você pega uma instituição, por exemplo, de Linhares, é diferente do interior de São Paulo, do interior do Mato Grosso. São realidades diferentes. São realidades diferentes. Tudo que é diferente. E a gente está vivendo um período que estamos perdendo muito. Então a faculdade já deve estar com o nível de inadimplência um pouco alto. E aí você dá um desconto, não deve ser tão simples também. Por isso que é uma decisão difícil, que você tem que analisar todos os fatores e ver até onde você pode ir, né? E como nós havíamos falado no segundo bloco, quanto menos arrecadação, o índice de demissão também ele pode aumentar. Então é uma preocupação que nós temos com os nossos colaboradores da instituição. É isso aí, professor José Edson, mais conhecido como Edilma, mais conhecido mesmo. Muito obrigado, né, pela sua participação. Pessoal, nós chegamos ao final do programa Bate-Papo das 6. Eu espero que vocês tenham gostado, que ele foi feito realmente com carinho para vocês. E Linhares tem esse destaque do ensino superior com tantas faculdades, faculdade pública, faculdade Facel, Instituto Federal, o IFES, faculdade privada, nós temos a Pitágoras e outras também que trabalham na modalidade EAD. Então a gente tem que trazer para cá e levar para vocês. Edinho, rapidinho as considerações finais e muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Bernardo, Thiago, gostaria de agradecer o convite e me coloco à disposição aí se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Bacana. Estamos aí para poder esclarecer e contribuir na individualidade e na necessidade de cada um. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho, tá? Doutor Thiago, valeu, hein? Eu fico feliz de estar voltando ao programa hoje e agradecer a todos que nos prestigiaram, né, assistindo nosso programa, ouvindo. E a Sandra, a professora Sandra, o professor Edinho. Eu que me formei no Pitágoras, tenho muito orgulho disso, né? Então fico feliz de estar aqui, você estar presente aqui com a gente hoje e mencionando esses conhecimentos e tirando as dúvidas. O doutor Thiago está falando, mas realmente eu me preocupo, porque eu estou ficando velho. Eu fui professor do Thiago, né? Foi meu professor. Pois é, bacana no Pitágoras, né? Inclusive, um excelente professor. Obrigado. Eu sou seu fã, tá? Desde aquela época. Então a professora Sandra foi a minha professora também. Vamos fazer. Pessoal, isso aqui vocês estão percebendo uma verdadeira escola. Né? Sandra, obrigado, minha amiga. E a casa sempre é sua. Obrigado pela presença. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, estou sempre à disposição. E recado aí para os nossos alunos, mantenham-se em casa, em isolamento, estudando. Eu também estou me prevenindo, minha máscara está aqui, né? Quando a gente sair, está mantendo a distância, eu vou voltar a usar. Então, esperança e fé que nós vamos superar esse momento. Isso aí, bacana. E nós vamos encerrar o programa Bate-Papo das 6 com a fala da diretora-geral do IFES do Campus de Linhares, Esperança e Fé. E Esperança e Fé também, a gente vai ter novamente amanhã no programa Bate-Papo das 6, sexta-feira, que vai falar sobre live solidária. Né? O organizador vai estar aqui, vale a pena a gente participar, se inteirar, entender como é que funcionam essas lives solidárias. Pessoal, muito obrigado mesmo por permitir que a gente entre na sua casa. O programa foi feito para você. Até mais, excelente noite. Próximo final de semana, sempre na paz. Tchau, tchau.